No caso do Monte Everest, que ele fica situado junto com a cordilheira do Himalaia, também são resultados de processos orogênicos, tá? E esses processos orogênicos, eles vão fazer com que haja na borda dessas placas o surgimento, né, a formação de grandes cordilheiras, e essas cordilheiras podem perdurar durante o tempo. Essas duas que eu citei são exemplos de cordilheiras que são resultados dos dobramentos modernos, mas existem outros tipos de formação orogênica que são consideradas antigas, tá? Elas não encontram mais uma altitude tão elevada quanto os dobramentos modernos, pelo fato delas estarem expostas ao tempo e aos processos de intemperismo, tá? Que são os desgastes das rochas. Pelo fato delas terem essa exposição, elas vão ter uma altitude muito menor do que os dobramentos modernos. Porém, também a gente tem, existe ainda hoje muitos exemplos desses cinturões orogênicos, tá? Então aqui uma imagem que mostra mais ou menos como que acontece esse processo de formação desse encontro de placas e do processo de orogenia, tá? Eu não vou repetir tudo de novo, a gente já viu isso nas aulas passadas. E aqui uma foto ilustrativa da Cordilheira dos Andes, que é justamente essa formação montanhosa que acontece na borda da placa tectônica, tá? Outro tipo de formação são as bacias sedimentares, que são ou áreas de depressão, se a gente pode considerar dessa forma, ou apenas áreas que são um pouco mais baixas que as áreas laterais, ou áreas de acúmulo de sedimentos, por isso que elas têm o nome de bacias sedimentares. Ou seja, quando acontece o desgaste das rochas laterais, esses sedimentos que se desprendem dessas rochas, esse material rochoso, ele vai ser carregado para as partes mais baixas do terreno, tá? Ou seja, pela força da água, pela força do vento, ou pela força da gravidade, e eles vão ser acumulados nessas bacias sedimentares, nessas áreas mais baixas do terreno, tá? Então, a gente considera elas como bacias sedimentares, que são grandes formações, grandes complexos aí de depósito de sedimentos, tá? E as bacias sedimentares inversas são as bacias sedimentares que já foram bacias sedimentares um dia, porém elas foram, de alguma maneira, elas foram sorguidas, tá? Ou seja, sorgimento por epirogenia ou tanto como orogenia, tá? E esses sorgimentos fazem com que essas bacias sedimentares já não sejam mais o centro dos acúmulos dos sedimentos, ou seja, se a gente tem um terreno e esse terreno ele vai acumular esses sedimentos nas partes mais baixas do terreno e fazer ali o acúmulo do material rochoso e se transformar em novas rochas e tudo mais, quando acontece o processo que vai fazer com que essa bacia sedimentar seja uma bacia sedimentar inversa, ela vai sofrer o sorgimento e esse material desse sedimento ela já não mais vai ser acumulado ali na região dela, porque ela já não vai ser mais baixa, já vai ser considerada uma região mais baixa do terreno, então esse material ele vai ser acumulado em outro local. Ou seja, ali existem as rochas sedimentares formadas pelo processo de erosão, a erosão deposita os sedimentos, forma uma nova rocha, vão encontrar esse tipo de material lá, porém, nos dias atuais, ela já não é mais alvo, ela já não sofre mais o depósito desses sedimentos, tá? Esses sedimentos vão ser depositados em outros locais. Aqui tem uma outra mapinha que eu trouxe para vocês. Acredito que a minha câmera esteja pegando em cima da legenda, mas dá para ver aqui a formação, seja ou das bacias sedimentares, ou dos escudos, ou dos dobramentos modernos, tá? Continuando, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as formas de relevo. Então a gente viu sobre as estruturas, que é esse material rochoso que sustenta essas formas, e as formas de relevo em si é aquelas que a gente sempre lembra lá, ou do ensino médio, ou do ensino fundamental, que a gente vê bastante na escola, que a sua formação em si, o seu formato em si. Ou seja, um a gente fala sobre estrutura e o outro a gente fala sobre forma. No caso da forma, a gente vai ver algumas aí, que são formas que estão na superfície e que elas vão ser extremamente atuantes, né, no processo atual de formação dessa superfície terrestre. Ou seja, se a gente viu lá na primeira aula que a geologia ela pega os processos
tanto os processos de sedimentação, processos de intemperismo, todos os processos geológicos. Na atualidade, e através desses processos, ela tenta retornar ao passado e explicar o que aconteceu com determinada região. Então, é dessa forma, e é nessas formas de relevo, onde que vão estar acontecendo constantemente esses processos de formação, tanto da superfície, quanto do processo de formação até das próprias rochas, tá? Então, é muito importante a gente entender não o que significa de fato cada uma das formas, mas sim como elas interagem umas com as outras, tá? E é isso que vai causar, é isso que a gente vai fazer com que a gente chegue à definição dela em si, tá? Primeiro, a gente vai com o planalto, falar um pouquinho sobre o planalto. O planalto, geralmente, ele vai se encontrar num nível de altitude muito alto, com mais ou menos aqui eu coloquei uma definição de 300 metros. Alguns lugares você vai encontrar outros tipos de definições, mas uma que é muito importante a gente entender como que funciona o planalto é o seguinte: se esse planalto é uma região muito alta e as regiões laterais podem ser planícies ou depressões, elas vão ser resultados, elas vão estar numa parte mais baixa do terreno, então é nessas regiões que elas vão sofrer o depósito de sedimentos. Ou seja, como que a gente considera o planalto um planalto? A gente considera o planalto as regiões onde que a dispersão de sedimentos, tá? A perca constante de material, ela vai ser muito maior do que os materiais que são depositados. Ou seja, se ela é uma parte muito alta, esses materiais que são oriundos dela, do intemperismo, vão ser depositados nas regiões laterais. E aqui, na parte mais alta, não vai ter depósito de sedimentos, tá? Então, a gente considera sempre o planalto isso. Pode ser uma região muito alta. Se essa região ela for, geralmente isso não acontece, tá? Mas só para dar um exemplo, se essa região ela for muito alta e sofrer mais depósito de sedimento do que a perca de material, então ela não pode ser considerada como um planalto. Dessa forma aqui, a gente também entende-se que a gente considera um planalto aquelas regiões onde a perca de sedimentos é muito maior do que o depósito de sedimentos, tá? Diferente da planície, na qual os processos de depósito sobressaem aos processos de desgastes, tá? Isso daqui, essa definição de planície, a gente também pode inferir as regiões de depressão. O que a gente diferencia entre as duas? Porque as regiões de depressão também vão ser alvos de acúmulo de sedimentos. Mas a grande diferença entre as duas é que as regiões de depressão, elas vão ter as suas laterais, as suas regiões do entorno muito mais altas do que ela própria, tá? No caso da planície, isso não interfere tanto, porque a planície ela vai ser considerada um grande extenso, um grande plano, e que essas áreas elas são áreas de depósito de sedimentos, tá? Então, no caso das depressões, são áreas onde que, por mais que aconteça também o acúmulo de sedimentos, igual às planícies, elas vão ser áreas onde as regiões do entorno elas vão ser um pouco mais elevadas, seja ela por planícies ou planaltos, tá? Nas depressões, a gente tem duas grandes divisões de depressão, que são as depressões relativas e absolutas. As depressões relativas, elas são acima do nível do mar. Ou seja, a gente tem o nível do mar entrado em consenso, né? Na marcação zero, cada país tem o seu consenso de definição de nível zero do mar. Porém, quando a gente tem uma depressão, e essa depressão ela é acima do nível do mar, então a gente considera uma depressão relativa. Quando a gente tem uma depressão absoluta, é quando essa depressão, mesmo no meio do continente, ela se encontra abaixo do nível do mar, tá? Então aqui tem uma imagem que vai explicar um pouco. A gente tem ali o nível médio das águas do mar, e no interior ali da grande formação continental a gente tem um ponto B, e esse ponto B aqui, ele está abaixo do nível do mar, então a gente considera como uma depressão absoluta, tá? Aqui um exemplo de depressão, tá? É uma foto da formação de um cânion, e esse cânion ele tem ali na lateral algumas formações tanto de planalto quanto de planícies, tá? E no seu interior uma grande depressão ali que é formada pela ação das águas, tá? E a formação de um rio.
E aqui um exemplo do Mar Cáspio, que é um mar que ele é um mar lago, né? Ele não tem escoamento de água em nenhum dos seus lados ali, né? E ele se encontra no meio do continente, porém ele se encontra abaixo do nível do mar. Então ele é um exemplo de depressão absoluta. Então ele se encontra ali mais ou menos na região do Oriente Médio ali. A gente vê no sul da Europa ali, parte da Turquia, está mostrando no mapa aqui. Azerbaijão, Rússia, Cazaquistão. Como que aconteceu? Provavelmente ali era a continuação ali do mar Mediterrâneo ali, e provavelmente houve o surgimento dessa parte, desse acúmulo, dessa parte ali onde que liga, né, onde que fecha esse estreito. Provavelmente por algum processo geológico houve esse surgimento e fez com que grande parte dessa massa de água ficasse parada no meio do continente e a outra parte se desligasse, tá? Então o Mar Cáspio ele é um exemplo aí de depressão absoluta, tá? Existem outros exemplos, mas para não ficar tão grande assim a aula, eu trouxe apenas esse. Mas depois, se vocês quiserem procurar no Google, tem bastante informação legal sobre os exemplos de depressões absolutas. Ou se vocês quiserem também entrar em contato comigo, assim, para a gente conversar, não tem problema nenhum também. Tá? Aqui, uma outra imagem que também ajuda a gente a explicar o que é a depressão relativa, o que é a depressão absoluta, o que é um planalto, uma planície, tá? E a formação de uma montanha. E continuando, tabuleiros e falésias. Os tabuleiros eles são considerados como uma grande planície. E esses processos de sedimentação que a gente viu até agora, por exemplo, no caso da planície que recebe os sedimentos, ou no caso dos planaltos que perdem os sedimentos, os tabuleiros, pelo fato de eles serem regiões de grande extensão e muito planas, os sedimentos que causam, que ali são gerados, eles são depositados ali mesmo, ou seja, eles não são transportados para lugar nenhum. O processo erosivo ele não se intensifica e não se completa, tá? Então ali vai se formar tanto a questão dos tabuleiros, né, que são esses grandes extensos, e a formação provavelmente de falésias, que são grandes áreas muito íngremes que vão fazer com que haja um paredão que protejam esses tabuleiros, tá? Então aqui tem alguns exemplos, eu trouxe aqui as falésias de Moher, na Irlanda, que são essas grandes áreas, são esse extenso tabuleiro, e as falésias é esse grande paredão que separa o tabuleiro do contato do mar. Então as falésias são essa formação desses grandes paredões. Como esses paredões eles formam? Eles formam ou pelo fato da rocha ali ser uma rocha de resistência e que faz com que o mar consiga apenas fazer com que seu processo de intemperismo seja muito lento e gradual, ou podem ser também falésias que são formadas pelo acúmulo intensivo de material orgânico, tá? Existem falésias que são compostas basicamente por cálcio, e esse cálcio causa uma resistência que faz com que a água do mar não consiga atingir esses tabuleiros e causar o processo de intemperismo e completar um processo de erosão ali. Então esses tabuleiros eles são protegidos por essas falésias, esses grandes paredões. Outros exemplos de paredões é o que a gente chama de cuesta, tá? Aqui eu acho que a minha câmera está pegando um pouco da definição, mas são as bordas, né, que caracterizam geralmente as bacias sedimentares, tá? E de um lado ela vai ter a formação de um grande paredão também, e do outro lado a formação de uma grande planície, tá? Diferente dos tabuleiros, a planície, como a gente viu, ela tem uma outra definição. Aqui eu trouxe o exemplo da nossa famosa Serra da Bodoquena, que é a serra que vai dividir o início do Pantanal. Ou seja, a gente vai chegar até essa serra, a gente vai subir essa cuesta, né? Essa grande escarpa, a gente vai subir até ela e do outro lado dela a gente vai encontrar a grande planície do Pantanal, que são as planícies alagadas, tá? Então aqui é a famosa Serra da Bodoquena, e aqui uma fotinha da grande planície alagada do Pantanal, tá? A nossa aula termina aqui com essa foto maravilhosa do Pantanal. Pantanal é um lugar lindo. Quem tiver a oportunidade de conhecer, vá, não perca.
E é isso, espero que vocês tenham aproveitado a aula, e caso vocês tenham dúvidas, se eu expliquei alguma coisa de forma confusa, entre em contato comigo, me mandem um e-mail, me mandem um zap, me acionem no Facebook, de alguma forma entre em contato comigo, que a gente pode conversar sobre, se tiver dúvidas sobre a matéria ou sobre qualquer outra coisa. Certo? Um grande cheiro, até a próxima.